Um salve galera, de boa na lagoa, tranquilo como esquilo, Thiago aqui falando, trazendo pra vocês o recap de Banria Saito-san, um anime com elementos RPG que vai fazer você dar umas boas risadas. Se ficou curioso, assista até o final do vídeo pra ver o que vai acontecer nessas histórias. O nome completo do anime vai estar na descrição, beleza? Esse anime é uma mistura de Dungeons and Dragons com uma pegada Isekai. Nele, acompanhamos vários contos do grupo de nosso protagonista Saitou, um humano que é especializado na classe de ladino e mestre em abrir qualquer tipo de fechadura. Seu grupo é composto por Morlock, um mago caduco, Raelza, uma cavaleira meio tímida, e Lafa, uma fada curandeira que exige pagamento por cada cura realizada. Que grupinho bizarro, hein? Por ser um integrante novo do grupo, a Raelza mostra preocupação em deixar que ele abrisse as portas, mas como ele é incrivelmente habilidoso, poucos segundos foram suficientes para dar um jeito nelas. Após todos comemorarem e agradecerem ao Saitou, eles entraram na sala e vendo um baú no final do corredor, Saitou corre para abri-lo. Nesse momento, ele começa a se sentir realizado por finalmente começar a ser reconhecido por suas habilidades. Em um flashback, vemos ele em sua vida passada trabalhando como chaveiro, e apesar de fazer seu trabalho com maestria, por ele conseguir fazer o trabalho dele rápido demais, os clientes achavam que ele estava cobrando a mais e que isso era totalmente injusto. Voltando ao presente, quando ele terminou de abrir o baú, ele se toca que na verdade era um Mimic, e em uma única espadada, Raelza acaba com o bicho. Nesse momento, ele percebe que o elmo de Raelza estava solto, então pede para arrumá-lo. Enquanto conversavam, Saitou comenta que ele não é apenas um simples chaveiro, mas sim um faz-tudo, já que além de arrombar fechaduras, ele pode até criar bolsas e consertar equipamentos. Fora da masmorra, Saitou pergunta se Morlock era um grande mago, então Raelza e Lafa contam histórias de aventuras que passaram com ele. Como uma vez que ele errou as coordenadas de seu teletransporte e acabou se fundindo com um golem, ou quando ele se perdeu em um grupo em uma dungeon e achou que havia sido expulso por não lembrar de seus feitiços. Apesar de sempre esquecer de seus feitiços e até mesmo às vezes esquecer que está vivo, ele tem seus pontos positivos. Já que uma vez o grupo inteiro tinha sido eliminado e só sobrou apenas o velho caduco. Então ele arrastou os corpos de todos para a superfície e vendeu todos os equipamentos que tinham para que o grupo fosse revivido pela igreja. A questão que fica é, por que ele não vendeu o biquíni armadurado da Raelza? Enquanto viajavam, ele decide fazer uma bolsa para Lafa, já que a coitada tinha que ficar carregando uma bolsa cheia de moedas para cima e para baixo. Esse cara não faz tudo mesmo, hein? Ela pergunta quanto sairia o preço, então Saitou diz que queria apenas que desse um jeito nas costas de Morlock, já que ele vivia com problemas nela. Apesar de não gostar muito disso, Lafa apenas aceita e dá um trato no velho. Enquanto Saitou media os equipamentos de Raelza, ele se pergunta qual unidade de medida utilizada nesse mundo, e Morlock não hesitou um segundo para contar a história. A medida é chamada de Madeiraca, e é algo por volta de 30 centímetros, o mesmo tamanho de Lafa. Há muito tempo atrás, o fundador do reino Madeiraca tinha um jubileu um tanto quanto avantajado, e com isso, os estudiosos da época usaram ele como base para a medição. Saitou, muito surpreso por seu tamanho, fica olhando fixamente para Lafa, e ela, toda envergonhada, pede para que ele pare de olhar desse jeito estranho. Mudando a cena para a cidade, vemos Saitou conversando com Maevena, atendente da loja de itens. De repente, aparece dentro da loja uma pessoa toda armadurada, que era de botar medo. Nosso protagonista rapidamente percebe que na verdade era Raelza, que estava curiosa sobre o que os dois conversavam. Toda envergonhada por ter sido descoberta, ela então sai correndo da loja. De volta à masmorra, Saitou começa a achar que é um fardo para o grupo, pois ele sempre precisa que defendam ele nas horas mais importantes, já que aparentemente ele tem zero de habilidade em combate. Incomodado com isso, então ele pede que Morlock ensine magia a ele, porém assim como habilidades físicas, ele também não tem nada de poder mágico. Apesar disso, nosso protagonista decorou uma grande parte dos encantamentos de Morlock, então sempre que o velho caduco esquecer suas magias, Saitou vai estar lá para lembrá-lo. Mais tarde, eles chegaram ao baú da dungeon e por serem uma área que não é possível usar magia, o restante do grupo achava que era melhor largar mão daquele baú e ir embora. Porém Saitou achou que por já estarem lá, não custava lhe tentar abri-lo, o que por sinal foi uma péssima ideia. Um buraco abre no chão e Saitou cai de uma distância alta em uma outra parte da dungeon. Meio atordoado ainda pela queda, ele tenta se mexer, mas nota que sua perna estava quebrada. Nessa hora, ele começa a pensar que talvez seus companheiros iriam abandoná-lo, já que havia se passado muito tempo desde que ele tinha caído.
Enquanto deitado, lembrava de seu antigo mundo onde qualquer pessoa era descartada facilmente, pois sempre haveriam outros que fizessem o mesmo trabalho. Saito, em clima de desistência, sem esperanças que seu grupo viria atrás dele, começou a achar que esse mundo de fantasia era igual ao seu antigo mundo. Porém, enquanto ele pensava isso, seu grupo todo preocupado de repente aparece e diz que jamais iriam abandoná-lo, pois ninguém poderia ocupar o mesmo lugar do nosso protagonista. Já deu pra perceber que, apesar de ser um grupo bem diferenciado, todos eles são bem fofos e nosso protagonista claramente pode confiar neles. No próximo episódio, encontramos o grupo do protagonista lutando contra uma hidra de 5 cabeças, porém Raelza, que tem medo de criaturas viscosas, está paralisada no chão. Ih, rapaz, sendo um bom entendedor já dá pra ter uma noção de onde que isso vai parar um dia, né? Enquanto Morlock eletrocutava a Hidra e Lafa curava as costas do velho, nosso protagonista, com suas incríveis habilidades físicas, tentava cortar uma das cabeças. Porém, o máximo que ele conseguiu foi fazer uns arranhões no bicho. No final das contas, ela acabou morrendo por Morlock, então Saito tem a brilhante ideia de assar a Hidra. O grupo achava que ele estava ficando louco, pois o gosto daquele bicho era horrível. No entanto, nosso protagonista tinha uma arma secreta. Além de arrombar fechaduras como ninguém, ele tinha uma licença de chefe em seu antigo mundo. Ativando o modo Masterchef e explicando passo a passo para o seu grupo, Saito faz um prato que daria água na boca de qualquer um que o visse. O grupo realmente amou o prato e até sugeriu que ele abrisse um restaurante, mas acabou desistindo da ideia quando pensou que talvez pudesse extinguir todas as hidras do mundo se essa informação fosse a público. Mais tarde, enquanto exploravam outra dungeon, Saito se tornou alguém muito mais cuidadoso com os baús, pois aprendeu sua lição no baú da área sem magia. No entanto, enquanto ele tentava abrir um baú que particularmente parecia seguro, uma slime lendária que derrete apenas metal cai em cima da armadura de Raelza. Conveniente, não? Bem, já sabemos onde que isso vai dar. Toda envergonhada por não estar vestindo sua armadura, enquanto Lafa comenta com nosso protagonista da abundância dos dotes que a cavaleira possui, Raelza apenas manda o velho para longe e vira de costas para dar um jeito na situação. Mudando a cena para um outro grupo, somos apresentados a uma elfa que não possui magia e desce a mão em todo mundo, junto com sua colega de grupo, uma sacerdotisa um tanto quanto possessiva. A sacerdotisa pensa querer só ser útil aos outros, mas na verdade ela ama ver as feridas da elfa e deseja que ela seja apenas sua. Em um reino distante, vemos o rei e seu ministro se perguntando quando os heróis apareceriam, para lutar contra o Lorde Demônio que havia aparecido na região. Assim que o rei saiu da sala, uma rebelião começou, e foram até o ministro exigir a chave da sala do tesouro. Porém, não imaginavam que o ministro é excelente em magia de petrificação. Resultado? Todos foram petrificados. Mais tarde, descobrimos que na verdade tudo isso era uma fachada sobre precisarem de heróis para acabar com o Lorde Demônio, pois o rei tem boas relações com ele. Voltando ao grupo principal, enquanto se alimentavam à luz da lua, Saito perguntou a Raelza se a Lafa não era muito mercenária por sempre estar pedindo uma moeda de ouro em troca de sua cura, já que todo o tesouro era dividido igualmente com todos os membros do grupo. Raelza o leva até o meio da floresta e conta a história de Lafa, que não é apenas uma fada comum, mas sim uma descendente de uma fada do luar. Apesar do nome bonito, sua raça foi amaldiçoada pela deusa da lua, pois antigamente as fadas exibiam demais sua beleza, o que provocou a ira da deusa. Graças a isso, Lafa necessita sacrificar moedas de ouro na lua cheia, para que seu corpo não diminua de tamanho. Raelza também comenta que se Lafa não fizer nada, em 5 anos ela estaria do tamanho de um grão de areia. Nosso protagonista então sugere que dessem todos os tesouros para Lafa. No entanto, Raelza diz que apesar das aparências, ela é muito orgulhosa e não aceita dinheiro dos outros sem que tenha um motivo de verdade por trás. A partir desse momento, enquanto exploravam as dungeons, Saito começou a pedir buffs para Lafa como forma de ajudá-la sem que fosse por caridade. Após receber o buff, Saito resolve abrir o baú, e por azar dele e da Raelza, ambos foram puxados por uma armadilha de teletransporte e enviados para algum lugar aleatório da dungeon. Vida de ladino não é fácil, hein? Toda hora uma armadilha diferente. Enquanto conversavam e procuravam o caminho de volta, eles acabam se deparando com um golem de ferro gigante que não tá pra brincadeira. Raelza, com toda sua coragem, determina que mesmo que ela não consiga vencer o golem, ela daria sua vida para salvar o Saito. Então, com toda sua ferocidade, ela começa a dar diversos golpes no golem que no final das contas não funcionaram.
Nosso protagonista, muito esperto, se esgueira para trás das costas do Golem e usa o lendário slime destruidor de metal no Golem, criando assim uma oportunidade para Raelza finalizá-lo. Porém, antes que isso acontecesse, o Golem pega o Saitou e literalmente esmaga o coitado. Com o Golem no chão, juntamente com o Saitou, Raelza começa a entrar em desespero, até lembrar que ela carregava consigo uma poção extremamente rara, chamada de Gotas da Vida. Sem pensar duas vezes, ela pega essa poção e transfere para o Saitou, através de um beijo. Após um tempo, ele acorda e todos felizes dão novamente as boas-vindas ao nosso protagonista. Outro dia, vemos Saitou e seu grupo se depararem com uma sucubus. Como ela não tem quase nada de resistência mágica, a sucubus facilmente seduz nosso protagonista. Enquanto ele ia até ela, Raelza, furiosa, entra em modo berserk e começa a tentar matar a sucubus loucamente. Apesar dela ter expulsado a sucubus, o efeito da sedução continuou no Saitou, então foi redirecionado para Raelza em vez da sucubus. Enquanto Saitou quase beijava Raelza, Lafa foi lá e acabou desfazendo o feitiço. Poxa, Lafa, podia ter deixado um pouco mais, né? Morlock, que é caduco mas não é bobo, aproveitou a oportunidade para tentar flertar com a sucubus, que no final das contas não deu em nada. Mudando a cena para alguns grupos secundários, vemos primeiramente o mago que tem um cajado feito da árvore do mundo, que no entanto tem preguiça de recitar magias, então sai descendo a porrada com o cajadão mesmo. Depois temos um ninja, que tem o poder de paralisar as pessoas ao tocar nas sombras delas. Porém, ao tentar matar uma bruxa de 400 anos, quando ele tocou em sua sombra, ele foi meio que teleportado para o mundo dos demônios, já que a sombra da bruxa era ligada diretamente ao lugar. Após muitos dias, ele consegue voltar para o mundo normal, junto com dois novos companheiros demônios. Então, ele decide ter sua vingança em cima da bruxa, e com os dois demônios desabilitando a conexão da sombra da bruxa, o ninja consegue paralisá-la. A bruxa, achando que era seu fim, no final tem uma surpresa, porque em vez do ninja matar ela, ele tascou um beijão, já que tinha se apaixonado. Ô autor, bora fazer isso com o Saitou e a Raelza, vai? Para finalizar os grupos secundários, vemos o grupo do grande herói, que foi forjado em todos os sentidos. Primeiramente o guerreiro, que foi escolhido pelo rosto não ser tão ruim. Depois a feiticeira, que foi escolhida por ser uma idol adorável. E por fim o sacerdote, que era o sobrinho de um dos superiores do reino. Lembrando que todos possuem habilidades baixas e intermediárias. Meu Deus, que grupinho, hein? Enquanto o sacerdote sofria diariamente em sua jornada por sua aparência horripilante, ele então decide se vingar abrindo uma live pra geral, enquanto a feiticeira e o guerreiro mandavam ver. Vixe, já estavam nesse ponto? Voltando ao grupo principal, enquanto Saitou tentava cortar os bigodes de um dragão que eles haviam derrotado, ele acaba quebrando seu alicate, e todo deprimido, achando que não teria como arrumar outro, é animado por Morlock, que diz conhecer um anão que consiga arrumar, o famoso Donbain. No entanto, para se encontrar com o anão, ele teria que passar pela porta que precisa das 108 chaves de Donbain, e diz que entrar na sua oficina é mais difícil que entrar no quarto do próprio rei. Em um piscar de olhos, Saitou entrou na oficina do anão, como se não fosse nada. Cara, esse protagonista é muito bom abrindo fechaduras, hein? Tá louco. Após o anão ficar perplexo por um tempo, eles conversaram e então ele consegue arrumar o alicate pro Saitou. Nosso protagonista, sabendo que não existe ninguém melhor que o anão nesse mundo na criação de objetos que usem metal, chega a pensar em pedir para ele criar uma arma. Porém, após refletir um pouco, ele desiste da ideia, pois não queria trazer esses tipos de arma para esse mundo. Mudando para o quarto de Saitou, vemos ele de cama, resfriado. Então o grupo decide que iria focar em derrotar alguns monstros enquanto o Saitou melhorava. Um pouco de tempo depois, o grupo volta implorando que Saitou melhorasse logo, pois mesmo ele achando que não é útil em batalhas, é ele quem ajuda Morlock a relembrar os encantamentos, ele quem protege a Lafa, além de sempre preparar armas reservas para Raelza. Pô, parando pra pensar, ele faz coisa pra caramba, devia se dar mais valor. Mais tarde, enquanto conversava com Maevena, a dona da loja de itens, ele tem um flashback de seu passado e mostra como que sua vida era difícil no outro mundo. A forma como o chefe dele o demitiu apenas por ter falado que trabalhava muito e recebia pouco, e a forma que ele não morreu sendo atropelado pelo famoso caminhão do Isekai. Pois é, ao que deu a entender, ele foi teletransportado para esse mundo de fantasia antes que fosse atingido pelo caminhão. O mais engraçado é que ele foi teletransportado direto para a cama de Raelza, enquanto estava dormindo e sem roupa. Por sorte, Morlock estava no quarto ao lado e impediu que ela matasse o nosso protagonista, explicando que talvez ele fosse de outro mundo.
Mais tarde, enquanto o grupo conversava na taverna, Saito se questionava como o golem do 10º andar se movia, pois sentia que o golem fazia um tipo de ruído mecânico. Dito isso, o grupo então decide ir até o andar descobrir. Chegando no local, eles não encontraram mais nenhum destroço do golem, já que provavelmente outros grupos já haviam pegado as partes. Mas de repente, do nada, surge um daqueles robôs aspiradores de pó. Saito até tentou pegar, mas ele acaba fugindo para debaixo de umas pedras peculiares. Nosso protagonista, olhando as rochas atentamente, percebe algo estranho. Morlock, então, com todo seu poder mágico, checa e acaba descobrindo que na verdade era uma camuflagem mágica, e que nunca ninguém seria capaz de notá-la apenas com magia. Ao conjurar um feitiço de dispersão com a ajuda de Saito, uma nova passagem na dungeon é aberta após várias décadas, e sua passagem foi batizada de Túnel de Saito. É isso, galera. Se você curtiu o conteúdo, deixa um like e se inscreve no canal que toda semana tem vídeo novo. Querem uma parte 2 desse anime? Deixa aqui nos comentários para eu ficar sabendo. Tamo junto e valeu a força. Fui!